Nos outros documentários, não. A gente vê só o filme montado e o melhor plano que foi utilizado. Quando você não faz isso com a imagem, é muito comum você primeiro gravar entrevistas e aí vai muito mais para antigamente, né? Quando você não tinha digital, gravava entrevista com um gravadorzinho mesmo desse jornalista. E pedia pro cara, ele fazia entrevista com o cara, às vezes pedia para ele repetir novamente. E depois, quando você ia fazer entrevista mesmo em imagem e som, e aí você mostrava para ele, ó, quero que você fale isso daqui dessa forma. Tá? E aí no documentário fica mais limpo o negócio, fica a forma de você utilizar, de você trabalhar isso na montagem fica mais fácil. Então o que ele faz aí não tem nada de absurdo, tá? O absurdo é ele mostrar isso, é ele dar a cara a tapa de que existe isso no documentário e que isso é fato. A grande questão que ele tem com o Santiago é exatamente, e a gente vê a forma como ele trata o Santiago, não, vai direto, continua, faz de novo. Ou seja, esse distanciamento que ele tinha desde a infância dele é um distanciamento que ele leva, inclusive, para a realização do documentário. Então, assim, não tem... essa questão da repetição dos planos não é nada de absurdo. Agora, a forma como ele trata, como ele pede que o Santiago repita esses planos é que às vezes parece um pouco incomoda a gente, né? Que parece que ele está falando com um jumento, né? Faz de novo. E a ideia não é bem essa. A abordagem que você tem que ter com o seu personagem tem que ser uma abordagem de proximidade, não uma abordagem de distanciamento. Sendo que ele trabalhou com o cara, ele conhecia o cara desde quando ele nasceu. Ele se sentia à vontade para falar com o Santiago dessa forma. Então a gente vai perceber, e quando ele assume essa autocrítica, que eu acho que é o momento mais forte do filme, é que a gente percebe de fato como esse distanciamento era nítido no momento das filmagens, como esse distanciamento era claro no momento das filmagens. Porque até então o incômodo ele está muito mais assim na nossa percepção nossa de aproximação e distanciamento. Mas quando ele assume esse distanciamento, essa percepção que a gente tinha fica muito mais clara, fica muito mais inerente assim, a essa relação que ele tinha com o mordomo da casa. Então, essa autocrítica que ele trabalha durante todo o filme, que ele vai assumir muito mais no seu final, é uma autocrítica que a gente tem que se perguntar sempre se os documentários que a gente assiste têm esse nível de produção ou esse nível de encenação, tá? E ele fala tudo deve ser visto com certa desconfiança. Essa é uma frase chave do filme que vale não só para o Santiago, mas para qualquer filme que você assiste. Tudo deve ser visto com certa desconfiança. E quando ele se pergunta, será que essa cadeira estava ali? Será que era só o abajur, a luminária e uma garrafinha? Ou será que era só o abajur? A gente percebe que esse nível de produção permeia todo o filme. Ele fala e a gente percebe que o apartamento do Santiago é um apartamento pequeno, né? Porque ele está sempre ali entre portas. Né? Sempre tem uma porta entre o João Moreira e o Santiago. Porque eu acho que para fazer o posicionamento de câmera que ele queria, não tinha um espaço só para isso. E aí a porta pode significar um monte de coisa. E às vezes as portas que se abrem são portas que se fecham. E nesse pequeno espaço que ele tinha, você via que em determinados momentos tinha uma produção de objetos de cena muito clara, né? Porque aí é muito óbvio a gente se perguntar, será que aquela máquina de escrever Remington fica na cozinha dele? E detalhe, frente à máquina de escrever tinha um óculos cuidadosamente posicionado sobre um lençol. No outro plano, que eu acho que é no quarto dele, que ele está do lado do armário, com todos os escritos dele, que ele fala do relógio, o que tem em primeiro plano, quase que, bem no canto do quadro, quase que imperceptível, um outro relógio, que compõe inclusive com outro quadro, assim. Então tem algumas
algumas, esteticamente, tem alguns enquadramentos bem clássicos, assim, de composição de imagem mesmo, de composição de objetos de cena, bem clássicos, assim. Então, esse distanciamento de João Moreira de Salles que a gente percebe todo o filme, esse cuidado que ele tem em questionar o posicionamento de alguns objetos de cena, que em determinados momentos fica muito claro para a gente que existe esse posicionamento, que ele não se questiona, nos dá a incerteza de que, aliás, nos dá a certeza de que a imagem ela é passível de manipulação, em todos os momentos e em todos os sentidos. E nos dá a incerteza de que, será que todo documentário que eu já assisti e que eu achava que tinha um fundo de verdade era encenação, era produzido? Será que tudo foi repetido à exaustão até que se chegasse a uma fala, a um depoimento perfeito? Será que tudo que eu vou ver daqui para frente, eu vou pensar isso também? Esse é o estatuto do documentário, né? Felizmente ou infelizmente, quando a gente assiste a um documentário, a gente assiste ao filme e sai do filme pensando que o que foi mostrado ali foram os pontos de vista mais próximos da realidade possível, ou possíveis. Mas aí o João Moreira nos deixa esse questionamento. Será que, antes disso, que a partir de agora, tudo que a gente já viu, ou tudo que a gente já vai ver, isso não ficará, nós não ficaremos nos perguntando se existe essa produção, se existe essa encenação? E aí eu estou abrindo aqui um arquivo, que é exatamente de um artigo que eu escrevi junto com a colaboração de dois bolsistas, que eu mandei para uma revista agora para publicação, que eu abordo questões mais, eu aprofundo questões que eu introduzi agora, eu vou pescar um pouco aqui. Bom, o João Moreira Salles ele pensa em fazer Santiago no primeiro momento, e aí ele vai editar o filme. Ele só conseguiu que dessa edição sobrasse uma sequência, ou seja, é muito claro que ele não estava satisfeito com a montagem que ele tinha feito, e se ele não estava satisfeito com a montagem, ele não estava satisfeito com o que ele tinha captado de imagem. Inclusive ele declara isso verbalmente. Quando ele estava no papel, ele achava que ia ficar bacana, mas depois que ele começou a montar, ele viu que o negócio desandou, né? E nesse processo, ele faz algo que é trabalhar com algumas imagens que eu chamo de arquivo, tá? Alguns anos depois. E aí é interessante a gente abordar essa questão da imagem de arquivo, que é, quando a gente pensa em imagem de arquivo, a primeira coisa que nos vem à mente é uma imagem que pertence a terceiros, é uma imagem que pertence a um arquivo televisivo, é uma imagem que pertence a um arquivo cinematográfico mais antigo, né? Quando a gente pensa em imagem de arquivo, a gente pensa nisso. Sendo que, se a gente não ampliar, mas entender a imagem de arquivo de uma forma mais extensa, mais estendida, mais ampliada, isso faz parte de um arquivo, de um acervo pessoal de imagens, de um acervo pessoal, um banco de dados de imagens, um banco de dados audiovisual que ele tinha e que ele deixou guardado no fundo do baú durante 13 anos. E quando ele vai retomar essas imagens, ele vai ressignificá-las. Ou seja, ele vai trabalhar com algumas imagens que ele tinha no seu arquivo pessoal, e quando ele vai reler essas imagens, ele vai dar um novo significado a elas. Tá? E aí tem a relação exatamente com o Viajo do que eu preciso, volto porque te amo. Que o Karim Aynu e o Marcelo Gomes vão fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Vão ficar vários meses captando imagens do Nordeste brasileiro, do sertão, imagens documentais, que depois vão se transformar num curta que chama Sertão. Sempre é um complicado de falar, sertão acrílico de azul piscina, alguma coisa assim, ou sertão acrílico azul de piscina, não sei.
E essas mesmas imagens depois vão dar origem ao Viagem Porque Preciso, que é um filme de ficção, assumidamente de ficção, onde eles criam um personagem, que é o personagem interpretado pelo William de Santos, o Zé Renato. E o Zé Renato, através daquelas imagens, conta toda a sua história pelo Nordeste brasileiro e de uma pessoa que ele está sentindo falta, que ele perdeu, que é a mulher dele. Eles filmaram, eles não estavam pensando nisso. Não. Eles filmaram Sendo que depois que eles fizeram o sertão, depois que eles fizeram a oficina lá, eles revendo todo o material bruto, eles perceberam que eles podiam conduzir uma narrativa ficcional através de imagens documentais. E aí eles criaram o personagem Zé Renato. Você não vê o Zé Renato, você nunca vê nada do Zé Renato, você só escuta a voz dele ao fundo. E em determinados momentos que eles estão, por exemplo, dialogando com aquela prostituta lá, que é uma vida, como é que chama? Vida lazer. A vida lazer. Uma vida lazer, ele substitui a pergunta dele, que era a voz do Carinho ou do Gomes, pela voz do Irandi, como se ele estivesse conversando com ela. Talvez ali seja o que mais se aproxima do documentário, tá? Exatamente porque ela olha para a câmera e conversa com eles e tal. Mas como o filme é todo praticamente forjando uma subjetiva do Zé Renato, né, essa parte que mais se aproxima do documental, ela se dilui, porque o filme todo tem essa característica de ser uma história contada em primeira pessoa. Então, aqui a gente tem essa coisa, aí no caso, são imagens documentais que ressignificadas deram origem a uma ficção, tá? Então, é uma ressignificação de imagens em cima de um arquivo próprio, em cima de um acervo de imagens próprias. O próprio Carinho e Marcelo Gomes também utilizaram um trecho desse acervo que eles têm, desse arquivo que eles têm, para montar uma instalação, uma exposição que teve no CCBNB, que acho que chama... Foi a bem que montou, acho que é... sei lá, cinemas narrativos, alguma coisa assim. Pequenos gestos narrativos. Falaram desse negócio hoje na aula do... Pronto. Os narrativos. E o Carinho e o Marcelo Gomes, eles vão trabalhar da mesma forma. Então, eles têm um acervo gigantesco de imagens, que depois eles utilizaram para fazer as oficinas, Viagem Porque Preciso e essa minha instalação. Ou seja, a partir do mesmo arquivo fonte, eles geraram 3 produtos: um documentário de curta-metragem, um longa de ficção e uma videoinstalação. Tá? Professor, outro dia eu estava assistindo o Madame Satã, o Carinho também, e aí ele usou a parte do Vida Lazer como fala do personagem lá. O personagem estava puro, ele mais junto com o Lázaro Ramos, e aí ele disse que queria uma vida lazer também. Sendo que o Madame Satã tinha sido lançado bem antes do Sertão. Porque eu acho que essas imagens eles tinham feito quando estavam... Em 99 e Madame Satã em 2002. Esse arquivo que eles fizeram, eu acho que eles estavam procurando locação para o Celso Sueli e o Cinema Masculino de Urubus. Então eles começaram a fazer um monte de imagem. Acharam as locações que eles queriam, produziram um outro nome. Então eles tinham isso aí já faz bastante tempo. Era um arquivo de imagens que ele tinha há mais de 10 anos. Então, assim, esse pensamento de imagem de arquivo é que o arquivo ele não precisa ser de outra pessoa, não precisa ser de terceiro. Você pode ter um arquivo próprio, você pode criar o seu próprio arquivo, você pode ter o seu próprio banco de dados de imagem. Tá? Não que isso vai mudar toda a concepção de imagem de arquivo, não. Mas entender que a imagem de arquivo ela não se limita a ser de terceiro, a ser da televisão, a ser de um filme antigo. Uma imagem pode fazer parte de um arquivo seu. É como se eu hoje começasse a filmar todos os movimentos sociais com a nação greve de ônibus. E daqui a 10 anos eu vou ter 10 horas de arquivo de imagem com relação à greve de ônibus. E aí eu posso, com esse arquivo que eu tenho, fazer um filme, utilizar trechos para um filme, vender para um outro filme. Claro, tem que ter espaço, um tera, vários teras para conseguir armazenar isso. Tá? E também não sei se isso é uma tendência.
Mas inconscientemente, essas duas pessoas fizeram isso. Inconscientemente ou conscientemente, o João Moreira Salles vai trabalhar com arquivo de imagem, que ele poderia muito bem ter jogado fora, ter esquecido, mas não. Ele achou melhor guardar para depois revisitar essas imagens. E aí é interessante que, quando a gente fala em ressignificação de imagem, uma outra palavra que está muito na moda também, nos vem à mente, que é a reapropriação. Tá? Que nesse caso não existe, porque você não está se apropriando de imagens de terceiros para isso. As imagens são próprias. Mas existe uma reapropriação aqui que é estética. O documentário se apropriando de questões de linguagem, questões de estéticas da ficção, e a ficção se apropriando de questões de estética de linguagem do documentário. No caso do João Moreira Salles, é um documentário que está se apropriando da exaustão repetitiva de cenas, de takes, tá? Que é próprio do cinema de ficção. E é na ficção a linguagem que está se apropriando da linguagem, da estética da linguagem documental, que é exatamente da forma como foram captadas as imagens para fazer o filme documental. Então, no caso aqui, a apropriação não é de imagem, mas é uma apropriação de estéticas, uma apropriação de linguagens, apropriação de recursos e ferramentas que são, ou que eram, do outro gênero. Tá? Então, nesses dois casos, a gente vai ter essa ressignificação e essa apropriação. Voltando aqui para o João Moreira Salles, que detalhe, se a gente for pensar um dos filmes ou documentários mais importantes do cinema brasileiro, também trabalha com isso. O Cabra Marcado para Morrer do Coutinho era um filme de ficção que ele começou a fazer em 64, que foi proibido, que ele vai retomar 20 anos depois e fazer o documentário. E não se espantem, porque nessa época de 64, Coutinho trabalhava com ficção. Coutinho começou sua carreira fazendo ficção. Até meados da década de 70, seus filmes eram de ficção. Então, depois que ele começa a trabalhar com documentário, e o Cabra Marcado para Morrer, enfim, vai ser uma obra seminal dentro do documentário brasileiro, tem essas mesmas características, ou seja, ele também vai usar um baú que ele tinha guardado há mais de 20 anos e transformar um filme que deveria ser ficcional num filme que é documental. Então, não é uma fórmula nova. Tá? O que não é comum é a forma como se usa, a forma como se trabalha essa forma. Então, o que o Coutinho fez, o João Moreira fez de outra maneira, o Carinho e o Gomes fizeram de outra maneira, o André Tonati vai fazer em Serras da Desordem também de outra maneira. Tá? Então, são formas diferentes de você ver o documentário e são formas diferentes de você ver a imagem de arquivo. Então, não joguem seus arquivos de imagem fora, eles podem ser úteis para vocês algum dia. Tá? Deixa eu ver aqui, outra questão que eu acho muito interessante é a questão da subjetividade, esse filme que é muito forte, né? No caso de João Moreira Salles, a gente tem, nos momentos que ele está com o Santiago, a gente tem duas cenas, como ele falou, dois planos só que ele aparece, e vez por outra a gente escuta a voz dele, mas a gente percebe que há um distanciamento. Você sabe que a partir daquilo ali ele vai editar e vai tirar o momento em que a voz dele aparece. Ou seja, seria um filme sobre Santiago, somente com Santiago. E ele continua esse mesmo distanciamento na análise do material bruto, que apesar do texto ser dele, a locução é do Fernando Salles, não dele. Então ele poderia... Oi? Talvez. Não sei se vocês já conversaram com o João Moreira Salles, a voz dele não é muito agradável mesmo, não. Não, assim, eu acho que talvez na voz do irmão dele ficou uma coisa que deu para passar o sentimento que ele queria passar. Também, porque o irmão dele não deixa de ser irmão dele, o irmão dele também conviveu com o Santiago, e o irmão dele deve compartilhar os mesmos sentimentos que ele compartilha. Seria uma forma de aproximação. Mas, inconscientemente, não é ele. Conscientemente, inclusive, não é ele. Por mais que o texto seja dele, não é ele que está falando.
Então, mas existe uma subjetividade muito grande, porque a gente sabe que tudo que está ali se refere a ele e a relação dele com Santiago. Ele, a família dele e essa relação que eles tinham com Santiago, que era uma relação, dá para perceber, muito afetuosa. O cara trabalhou para a família durante 30 anos, né? E que o cara ensinava ele a tocar piano, o cara ensinava ele a como segurar uma bandeja, o cara praticamente ajudou a educar a família. Mas ele nunca deixou de ser o mandou. E eles nunca deixaram de ser o filho do dono da casa. Então uma relação de aproximação e distanciamento que, desde o momento que ele nasce até o momento em que o Santiago morre, ela está ali permeando essa relação. É uma relação que existe, que é assumida de fato e que é conscientemente e inconscientemente percebida quando a gente assiste ao filme. Deixa eu ver o que mais aqui. Quando o João Moreira vai enumerar aquelas palavras que o Santiago repetia frequentemente, tem uma que é bastante forte porque diz respeito direto ao filme, que é a memória, né? E ele fala muito dessa memória que ele tinha do Santiago, dessa memória que eles irmãos tinham no período daquela casa antiga, e como isso refletiu na sua vida. E a partir do momento que ele saiu da casa com 20 anos, ele saiu da infância e adolescência para uma nova vida, e ele só percebeu isso depois que viu o filme lá do Fred Astaire e coisa que o Santiago tinha falado para ele. Então, a importância que o Santiago tem na memória dele é o que torna essa afetividade, é o que torna o poder desse afeto entre os dois, e que deixa o filme, apesar desse distanciamento, uma homenagem fascinante que ele faz a Santiago. Isso não deixa, apesar do distanciamento, a gente percebe que é claro que a ideia era fazer um filme homenageando Santiago. A gente percebe que ele só percebe isso depois que Santiago morre. Santiago morre, deixa para ele todo o legado de 30 mil páginas, e é a partir daí que ele resolve retomar o projeto. Ou seja, ele queria fazer uma homenagem em vida ao Santiago, mas que ele só foi concretizado depois da morte dele. E o que faz ele retomar esse projeto é exatamente essa memória afetuosa, essa memória afetiva que ele tinha para com Santiago. E isso tem muito a ver com o que eu estava falando há pouco da subjetividade, porque a subjetividade está muito ligada à memória. Então, essa relação, que apesar de distante, que apesar de afetuosa, está muito ligada à memória do João Moreira Salles, está muito ligada à memória da família Salles. Santiago poderia, se quisesse, escrever um livro de memórias da família Salles, contando esses 30 anos que teve lá, todas as relações que a família teve com os embaixadores, com os presidentes, com as visitas, com todo esse pessoal aí, já que ele adorava dinastias, já que ele adorava nobreza, e ele trabalhava numa família nobre, né? Ele poderia muito bem ter escrito a memória do Salles, em vez de ter só copiado a história das outras dinastias da nobreza. Poderia ter escrito a sua própria. Aí, infelizmente, ele não fez, tá? Mas ele tinha, como é que fala, conhecimento para isso, ele tinha memória para isso. E a gente vê que a questão da memória, ela se repete, inclusive, na repetição dos planos. Ela se repete durante todo o filme, inclusive na repetição de um determinado plano, quando o Santiago vai falar da sua memória, que ele fala: me espanto com minha memória. E quando o João Moreira Salles pede para ele repetir, ele esquece que tinha falado. Então ele fala: não, mas não é um espanto, me surpreende. Aí que ele vai entender essa questão da memória. Então a memória é uma relação muito forte também que tem nesse embate entre os dois, né? Memória que o Santiago tem do João Moreira Salles e da família e de todo o tempo que ele ficou lá, e a memória que o João Moreira Salles tem da sua infância, da sua adolescência, que teve como uma figura ilustre e como é que eu falo, inusitada e sui generis, participando ali da sua vida ativamente, que era o Santiago. Então, essa relação afetuosa, ela também tem ganha uma vida, ganha uma força muito própria
quando se trata da memória. E bom, e o João Moreira Salles, ele vai fazer referência a alguns cineastas, né? Um deles, inclusive, quem faz é o próprio Santiago, quando fala do Bergman que teve aqui semana passada. Não Bergman, filme Bergman. Tá? E o João Moreira é exótico. Né? Então eles vão pegar dois cineastas europeus ali, cada um com a sua referência, cada um com a sua ideologia, e vão trazer isso à tona. E o João Moreira Salles também, ele vai mudar a sua concepção de fazer cinema. A partir do momento que ele passa por uma catarse, que ele questiona, que ele tem uma forte autocrítica, uma forte reflexão sobre fazer cinematográfico e principalmente sobre fazer documental, porque ele é um documentarista, né? Ele nessa catarse ele consegue encontrar ou se encontrar que dentro do fazer documental as coisas já não são mais as mesmas para ele. Ou seja, para ele fazer um documentário, ele vai pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de montar um plano, ou antes de montar uma encenação, ou antes de produzir uma cena com objetos. Porque ele já sabe que fazer documental, pelo menos para ele, né, pode ser por aí também, mas que partindo de uma autocrítica que ele teve durante esse processo, partindo de uma alta reflexividade que ele teve durante esse processo, o fazer documental para ele mudou, certamente. E eu não sei ainda, depois do Santiago, se ele lançou algum filme, não é do meu conhecimento. Se não, talvez seja esse o motivo que ele esteja demorando tanto a conseguir realizar um outro filme. Tá? Felizmente ele não sobrevive disso, isso para ele é um prazer, né? A família Salles ainda tem bastante dinheiro, apesar do seu legado ter sido vendido agora recentemente. Eles eram donos do Itaú, do Unibanco, proibido do Itaú e tal, mas eles ainda têm uma herança enorme aí para poder segurar a onda deles. Infelizmente ele não precisa de filmes para sobreviver, mas eu não vejo a hora de assistir o novo filme do João Moreira Salles, porque eu quero ver muito o que é que mudou na cabeça dele nesse fazer documental para chegar a esse momento de autocrítica e pós-autocrítica, ver o que é que ele está fazendo, o que é que o filme dele tem sido trabalhado, como que ele está vendo a questão documental atualmente. Bom, o que eu tinha para falar é mais ou menos isso. Me lembrei de várias coisas durante o filme, né? Você assistiu o filme, você lembra de tudo, mas na hora que eu falar depois, todas essas coisas aparecem. Mas acho que à medida que a gente for conversando, for debatendo, algumas coisas devem voltar aqui e a gente pode enriquecer mais esse debate. Então, peço que vocês fiquem à vontade aí para fazer qualquer observação, comentário, pergunta. Sobre o uso de documentos, né? No documentário você recorre a certos documentos, né? Você vai atrás de papelada para saber alguma coisa, assim, para estudar. Parece que em 92 ele diz no filme que vê aqueles papéis na estante e não se interessa por eles. Mas quando ele volta, nessa versão da análise, ele dá uma atenção mais assim, cuidadosa com isso, assim. E é legal porque ele vê o Santiago através de documentos que não são sobre ele, não são sobre o Santiago, são sobre nobreza, outras coisas assim. Ele vê o Santiago naquilo, assim, acho legal. Não, acho que o Santiago deixou para ele de propósito, né? Porque ficou para ele, né? Ficou para ele, mas assim, imagina tudo que ele quer fazer um documentário sobre o cara. Tudo que ele não queria que entrasse no filme, né, o Santiago, de alguma forma ou de outra, ele conseguiu deixar essa mensagem. Ele decidiu deixar a importância, deixar o valor disso. Então, aquele cara que adorava dinastias, nobrezas e famílias
monárquicas e reais e tudo, que no primeiro momento para o João Moreira Salles não tinha o menor. Quando ele morreu, que ele recebeu aquilo ali, que ele começou a folhear, que ele viu que Santiago estava mais ali do que no próprio filme que ele estava fazendo. Então seria uma forma, talvez até uma das melhores formas dele conseguir trazer Santiago de volta, né? Sem ser nas imagens, claro, mas trazer Santiago à tona novamente, através dos seus escritos. Que apesar de ele falar muito sobre essas dinastias nobres, mas ele também tinha alguns escritos pessoais, né? Tinha algumas coisas bem pessoais mesmo, assim. Então foi uma forma dele conseguir se reaproximar de Santiago. Infelizmente ele não pôde fazer, não dava mais para fazer isso pessoalmente. Então ele conseguiu fazer através das cartas e escritos que ele deixou. E eu achei que foi uma solução ótima, porque o filme tem 1h20. Se você for pensar bem, da parte que é dedicada a Santiago, acho que é menos da metade. Então acho que ele conseguiu solucionar muito bem dedicar a Santiago no sentido que aparece Santiago dando depoimento, falando alguma coisa. Se você tirar as repetições, é só para 20 minutos de Santiago no filme. Então, tipo assim, é uma forma dele trazer Santiago para dentro do filme sem a presença do próprio Santiago. Então acho que em termos de edição, em termos de como resolver um problema cinematográfico para finalizar um filme, eu acho que ele conseguiu resolver muito bem isso daí. Porque ele poderia muito bem ter feito um monte de entrevista com os irmãos, um monte de entrevista com pessoas que conheciam Santiago, ter buscado outras imagens de arquivo, ter procurado a família de Santiago na Argentina. Ele podia ter resolvido isso de várias outras formas. Mas eu acho que a solução que ele encontrou foi a melhor possível, porque ele conseguiu conhecer mais de Santiago ali dentro daquelas páginas do que entrevistando alguém, do que falando com os irmãos, do que isso e aquilo outro. E acho assim, eu acho de um valor inestimável para o filme a presença dessas cartas, a presença desses escritos aí. Eu acho que isso daí é uma das composições mais fortes que o filme tem. Assim. Às vezes a reflexão que ele tem sobre o material escrito de Santiago é muito mais forte do que as próprias palavras de Santiago. Né? Às vezes você nem entende o que Santiago está falando. E você nem se preocupa tanto com isso. Porque às vezes o que ele fala é muito... está fora do contexto desse afeto que ele criou com o Santiago. Então acho que ele resolveu muito bem. Acho que a presença desses escritos aí dá um valor assim inestimável no filme. Com certeza. Galera, som isso, pensando um pouco. Quais são os outros filmes que você trabalha nessa pesquisa? Tem o Viajo, do Carim, tem o Filmofobia, do Kiko Goifman, Moscou, o Jogo de Cena, do Coutinho, Juízo, onde quem é, e Morro do Céu, são 8 filmes. 8 filmes que existe abertura para entrar mais. Assim. Mas é uma pesquisa que já tem 2 anos, eu estou querendo encerrar sim, querendo pelo menos fechar um pouco lá no meio do ano e provavelmente vai tomar lá na frente. São os filmes que tem esse diálogo, assim, aberto ou não, entre documentário e ficção. Jogo de Cena em Moscou tem toda a questão de encenação. Eu lembrei de Jogo de Cena quando ele começou a falar que era fabricado lá. Que era o quê? Que era fabricado lá, assim, o pessoal estava esquecido. Então, o Jogo de Cena tem muito disso, né? Que é a sabe se o encenação. discurso é da atriz mesmo ou se é... Exatamente. Quando você pega uma atriz ali que não é conhecida, você não sabe se ela está falando uma história que é própria ou uma história que ela está encenando. E aí depois você percebe que ela é atriz também que está encenando. Então, quando é Marília Pêra, quando é as outras, a gente saca na hora, né? Mas quando não é... Então tem esse jogo de encenação, tem esse jogo de cena, de fato, no filme. E aqui tem esse jogo de cena também, né? O Santiago, ele é um personagem ótimo, porque ele se interpreta, ele é um personagem de si mesmo, ele se interpreta e se repete várias vezes. Isso é encenação. Tá? Mesmo no documentário, isso não deixa de ser encenação.
Agora a vantagem é que o Santiago é um personagem ótimo porque ele repete e não reclama. E é complicado. E quando você vai entrevistar uma pessoa, e você pergunta alguma coisa, assim, já para fazer o primeiro contato e tal, quando você vai perguntar para filmar, a primeira coisa que ela vai fazer, como eu te disse há pouco tempo, ou como eu já te falei há 10 minutos atrás, Santiago não, ele repetia, era obediente, né? Em nenhum momento se queixava, eu já falei isso, Joãozinho, não, vamos falar de novo. Então você tem essa encenação. Então você entrevistar um personagem como o Santiago é ótimo, porque você tem trabalho junto. Aí tem o Moscou, que também tem uma coisa parecida, o Juízo vai ter uma parte que também é ficcional, sim, mas não são filmes que têm a característica do docudrama, né? São filmes que eles, que nesse diálogo, às vezes fica perceptível o que é documentário e o que é ficção. Então a ideia é ver exatamente nesse diálogo entre esses filmes como se dá essa relação entre ficção e documentário. São esses 8 filmes. Professor, o hibridismo ele é uma tendência nos documentários atuais, essa mistura da ficção com realidade. Por exemplo, o Eduardo Coutinho, no Canções, né, ele me deu uma ideia de que todos os depoimentos seriam depoimentos de pessoas reais, seriam depoimentos reais, mas aí, assistindo um making-off, né, que foi pela internet, ele pega e revela que um dos depoimentos foi roteirizado, ele chamou uma atriz e aí ela interpreta, né, uma história que ele criou em cima de uma música que é muito importante para ele, que é a Ternura de Roberto Carlos. E aí eu fico pensando se não existe uma linha tênue entre o compromisso ético de mostrar a verdade e até que ponto há uma liberdade de criação artística. Davi, ó, deixa eu ver, se é uma tendência a questão do hibridismo, eu não sei. Mas uma coisa é fato. Além de muitos realizadores estarem caminhando por esse lado, muitos pesquisadores estão vendo isso como tendência. Tá? Inclusive tem um artigo do Matos, não vou lembrar se é João Carlos, João Alberto, não sei, do Matos, que é Doc Fique, a Era do Híbrido, né? Que ele começa a trabalhar exatamente esses filmes que eu estou falando assim. Uma parte deles ele cita também. Então eu não sei se é uma tendência do documentário contemporâneo, mas como eu te falei, não é algo que é de agora. Vem desde sempre, desde o Vertov ali, o Homem com a Câmera, a gente já tinha um pouco disso. Desde o Nanuque do Norte, né? Nanuque do Norte. Nanuque menos, tá? Mas o Vertov lá com o Homem com a Câmera trabalha isso de uma forma mais interessante. Porque o Nanuque tem a questão da encenação, sendo que o Nanuque, ele como é que fala? O Nanuque meio que vai inaugurar, não é inaugurar, né? O Nanuque vai ser um filme assim importantíssimo para a história do documentário mundial. Então, por mais que tenha a questão de encenação lá dentro, ele vai ter uma narrativa muito interessante que vai traçar novos caminhos para o documentário. Porque até então, o que se chamava de documentário, que no Brasil se chamava de naturais, era o quê? Você pegar a câmera, filmar alguma festa de celebridade, de monarquia, filmar o nascimento de alguém, coisas desse tipo. Então, o Nanuque ele vai criar uma narrativa documental. Então o valor dele está muito mais por aí. Então, aí eu acho que entra uma questão importante que você falou em ética, né? Essa é a segunda questão importante. Uma questão muito importante que é de estética. Tá? A partir do momento que você está aproximando essa linguagem, você cria uma estética nova. Você cria não uma estética nova, mas você cria uma estética diferente da que você está habituado a ver. E isso quem vai para o cinema e desconhece é esquisito. Então o cara sai do filme e não sabe, é documentário, não é? É ficção, não é? Eu acredito, não acredito. Sei lá, sai sabendo que assistiu um filme, vai para casa, vai comer, vai tomar uma cerveja, ficar
degustando isso durante o tempo. E a segunda questão é a questão de ética, que no documentário é algo que é muito discutido. Porque você tem a ética com o próprio entrevistado, que, por exemplo, João Moreira de Salles não tinha ética nenhuma com o entrevistado. Então, se tratando de ética, a gente tem um problema sério aqui. E tem a ética com o público, que é, o público está identificando aquilo que ele está assistindo. Você, enquanto realizador, está tendo ética com o público, está explicando para ele aquilo que está vendo. E essa é uma questão que eu acho que é mais polêmica ainda, porque os pesquisadores, os autores de documentário mais clássicos, mais tradicionais, eles veem a ética como sendo uma questão primordial de qualquer documentário. E aí, eles vão ver agora esse filme Scope, se a ética está assumindo, se essa ética tradicionalista está assumindo. Então, acho que essas duas questões são importantes que eu não sei que o mundo vai tomar, não. É uma tendência, está acontecendo bastante, tá. O que vai acontecer daqui para frente, não sei. Você já tem, por exemplo, você vai vender o documentário com ficção, isso já existe, mockumentary. Tem gente fazendo isso daí. Tá? Isso já é normal. Então, você vai vender agora ficção como sendo documentário? Eu não sei qual é o próximo passo. Se esse hibridismo vai ficar cada vez mais entrelaçado ou se as coisas vão voltar para o que elas são cíclicas, né? Ou se voltam para o tradicional. Então vai fazer ficção da forma tradicional, então vai documentar da forma tradicional. Voltamos à ética, voltamos a ter essa linha que era até uma fronteira mais distanciada entre um e outro, não sei. E a vertente do documentário ficcional, que aí ele já revela que aquilo é uma ficção, né? Como o documentário O Amor, do João Jardim. Ele pega histórias de pessoas, mas aí mescla com ficção. Você está falando de docudrama? Esse é o docudrama, que é uma linguagem que foi uma vertente do documentário que vem lá da década de 70, que é, um exemplo mais claro seria o Linha Direta, por exemplo, sabe? Que é aquele documentário que você coloca reconstituições ficcionais para corroborar, para reforçar a parte documental. Isso tem uma vertente muito forte do documentário que é essa, que é desde a década de 70 que é usada, até hoje é usada. Agora essa que você está falando, eu não assisti esse filme do João Jardim, não sei. Pois é, ele foi vendido, toda vez que ele ia em entrevista ele dizia, é um documentário ficcional. E ele trabalha dessa forma, assim, você consegue distinguir o que é documentário e o que é ficção? Né? Pois é porque ele coloca, por exemplo, imagens poéticas e em alguns momentos colocam os atores, ele pegou atores e aí para ensinar situações de entrevistas que ele tinha feito. Mas aí não em nenhum momento aparece nenhum entrevistado, aparece o ator interpretando, né, os pontos mais fortes da entrevista. Documentário ficcional, pode ser. Estou inventando, cada um inventa seu neologismo, né? Se você pegar o Ilha das Flores, por exemplo, o próprio Jorge Furtado vai classificar como documentário experimental. Isso que eu ia perguntar sobre o Ilha das Flores, eu estava pensando nisso. Porque no Ilha das Flores você percebe que são atores, mas isso não tira a verdade, entre aspas, do que ele está falando. Ele está contando uma coisa que é verdade. E fica muito mais verossímil do que, por exemplo, quando você olha os certos takes dessa primeira ideia do Moreira Salles, do Santiago, que ele pede para o cara fazer do jeito que ele quer e não do jeito que realmente é. Apesar de ser ele mesmo, Santiago, falando que teoricamente é o que é a verdade. Enfim, aí será que o problema é ter atores ou o problema é a sua ideia de colocação? Eu acho que a questão dos atores ela sempre vai ser um problema à medida que os atores conseguem interpretar aquilo da melhor forma possível. Né? Sejam atores profissionais ou não. Então, se não pega um filme de ficção, que é formado por atores profissionais ou não, se ele é um filme bem dirigido, ele vai passar essa realidade que o filme ficcional quer passar. Quando você trabalha com documentário, você já espera isso. Então, se tem atores que aquela realidade da ficção, que deveria ser ficcional, já se põe em dúvida por conta de uma direção não muito bem feita, no documentário isso vai só piorar.
seja, se existe algum estatuto de veracidade naquilo ali, a tendência no documentário é que isso só piore. O Ilha das Flores, o que acontece? Ele tem, ele conta uma história, né? Conta várias histórias, aliás. Acho que 70% do filme é formado por atores, que são interpretações bem caricatas, né? Que o japonês aparece lá olhando para a câmera, esse é o japonês Senhor Shihiro. Senhor Shihiro tem uma plantação de tomates. Então, é ficção, e assim, com péssima direção. Péssima direção não, né? Mas com uma atuação bem tosca, porque a ideia era essa. Sempre quando chega no momento lá na Ilha das Flores, que não é a Ilha das Flores, é a Ilha dos Marinheiros, aí tem um povo todo lá, catando comida no lixo, pegando comida depois dos portos, não sei o que, não sei o que. E quando chega o final do filme, que ele revela tudo isso, ou seja, na verdade o senhor Shihiro é não sei quem, na verdade a senhora não sei o que, não sei quem, na verdade a Ilha das Flores é a Ilha dos Marinheiros, não sei o que, mas o resto é verdade, esse estatuto, que é muito próprio documentário, que tem esse poder de verdade, de veracidade, do mais próximo da realidade possível, ele ganha uma força enorme. Então, o Ilha das Flores, assim, é uma referência que não é só para a gente, que não é só para os pesquisadores, estudantes de cinema, mas é uma referência mundial. Você vai para fora, você vê como todo mundo pergunta para você sobre o Ilha das Flores. O Ilha das Flores é um sucesso mundial. Então, o sucesso que ele obteve com esse experimentalismo, com essa brincadeira, é muito forte e toca muita gente. Então, assim, quando vai aquela brincadeira da galinha, não sei o que, o polegar opositor, e aí ele usa bastante animação, e é uma animação bem década de 80 mesmo, né? Aquela coisa bem 80s, bem trash. A gente assiste hoje, né, aquela coisa de computação gráfica ainda com aqueles negocinho bem tosco, mesmo de CP200, de TK85, sei lá. Não é da época de vocês não, né? Tô bem fora. Você percebe como esse experimentalismo ele já vem desde sempre, né? Já vem desde a década de 80. Vem desde sempre, mas ficou muito presente na década de 80 por causa do Ilha das Flores. Então o Ilha das Flores ele tem um diferencial por ser Ilha das Flores. Aí esse problema. Então quando você vê um filme que às vezes quer imitar, ou quer fazer referência, ou quer, sei lá, pegar alguma coisa de Ilha das Flores e trazer para o seu, sabe, o negócio meio que desanda. Ih, rapaz, você quer fazer Ilha das Flores? Ninguém nunca vai chegar perto de Ilha das Flores. Então, tenta fazer uma coisa nova. Mas é isso mesmo que acontece. Então, se ter o Ilha das Flores como referencial, é muito complicado. Porque todo o resto fica abaixo. O que é que é? Poxa, Gigi, você elogiando desse jeito. Oi? Eu estou impressionada, estou elogiando tanto. Hoje. A primeira coisa, eu tenho um afeto muito grande por curta-metragem. Assim, o formato que eu mais gosto é curto. Tá? Mais que longo. E dentre os curtos, o Ilha das Flores é um marco, não só no cinema brasileiro, mas mundial. Eu gosto muito do Ilha das Flores, gosto muito de passar Ilha das Flores. Mas eu acho que a gente tem que sair do Ilha das Flores. Acho que a gente tem que pensar em coisa nova agora. E é engraçado porque toda reunião que eu vou, toda eu não digo, né? Mas várias reuniões que eu vou, tem reunião do conselho não sei o quê, para discutir a produção cinematográfica cearense atual. Sempre tem alguém lembrando de Ilha das Flores. Por um lado eu acho isso bom, bacana, o cara conhece Ilha das Flores. Por outro lado eu falo, porra, tá bom, já sei que você conhece, vamos mudar, vamos pra frente agora. Isso não está mais nos 80, vamos ver como é que está a produção atual, vamos tentar fazer coisas novas, diferentes. Então, assim, eu elogio porque eu gosto, mas assim, eu procuro, tanto que eu nem passei para vocês. E nem pretendo passar, eu acho. Alguém vai passar, não se preocupe. Nem todo mundo. Então, assim, eu gosto, falo bem do que eu gosto. Mas eu acho que a gente tem que meio que passar para próximo ano, sim. Próximo filme. Eu gosto. Eu não gosto, falo bem.
Cadê o Fernando aí? Não, não tá coisa. Não foi, cara. Ela tá na aula. Ela tá na aula. E o Ulisses não veio não perguntar também? Professor, Ulisses? professor, e o senhor acredita que no filme Moscou, né? Que assim, o filme ele meio que se vende como os bastidores de uma encenação teatral de uma peça de Chekhov, né? Só que existe uma construção, aquelas cenas que a gente vê dos ensaios dos atores, com certeza teve uma direção do Eduardo Coutinho, teve, os atores eles ensaiaram para mostrar aquela encenação. E aí eu queria saber, né, como é que o senhor analisa isso. Essa construção de uma encenação, sendo que para o espectador, pelo menos para mim, a primeira vez que eu tinha visto, eu pensava ingenuamente que realmente aquilo eram bastidores. Assim. Vinha até com um making-off, certo making-off. Isso ele lembra muito making-off, que é os bastidores de uma peça que nunca vai ser apresentada. Nunca vai ser apresentada. Sendo que boa parte daquela encenação, às vezes você não sabe se a discussão entre eles faz parte da encenação, ou se faz parte de onde você de fato uma discussão entre eles. Ou seja, se você consegue perceber essa diferença de jogo de cena, no Moscou às vezes você não percebe. Eu acho que a ideia dele é exatamente essa. Tem um documentário que não é muito conhecido, não chegou por aqui, mas eu assisti num festival desses e o realizador, que é o Carlos II, ele fez o seguinte, ele propôs várias pessoas, chama nem, no fundo nem tudo é memória. São pessoas de uma cidade que foi coberta pela transposição de águas para formar um açude. Ele chamou algumas pessoas dessa cidade e pede o seguinte: eu quero que você fale sobre a cidade que você lembra da cidade que foi coberta pelo açude no interior de Minas Gerais. E chama outras pessoas que ele fala o seguinte: eu quero que você fale sobre a sua cidade de infância. Então o filme todo é recheado de pessoas falando da sua cidade, e todo mundo acha, depoimentos, e todo mundo que assiste o filme acha que eles estão falando daquela mesma cidade que foi ali, como é que fala, coberta de água, né? Então aí tem a questão da ética. E aí você pensa que a cidade é a mesma. Mas elas estão falando de uma outra cidade, uma cidade que era da infância, que não tem nada a ver com aquela cidade que foi inundada. No final, um dos personagens é que entrega isso. E aí você se pergunta, quem é e quem não é daquela cidade? Mas por sorte eu tive a oportunidade de depois conversar com ele. A gente teve uma conversa longa, durante vários dias, várias cervejas, final de tarde. Conversamos várias vezes. Então, eu tive a oportunidade de, nessas conversas com ele, entender o que se passava na cabeça dele. Mas depois que você assiste o filme, se você não tem essa oportunidade, você fica meio com isso na cabeça, fica puto. Enquanto público, eu vim aqui para ser enganado. Me avisaram antes. Se tivesse um aviso antes no cartaz, né? Você está sendo enganado. Bruxa de Blair. A gente foi assistir achando que, né? Acreditou. E a Bruxa de Blair, nossa, tinha sido achado mesmo. E aí, você vai achando que está sendo enganado? Então essa coisa de enganação, ou suposta enganação, eu não sei, cara. Para mim é muito complicado, porque você vai mexer com ética e eu acho que a ética é necessária, mas ao mesmo tempo é uma regra que deve ser quebrada. Como quebrar isso sem ofender, como quebrar isso sem enganar, não sei. Eu lembrei agora do Lugar ao Sol, que é do Gabriel Mascaro, que ele... É um documentário sobre pessoas que moram em coberturas. Tá. É um curto, né? Não, é um longa. É longa? Eu acho que tem. Visto algum trecho dele, mas não vi ele todo. Aí, eu acho que um dos debates também que teve em cima desse filme foi por causa da ética. Só que era na ética relacionada ao entrevistado. Porque parece que o Gabriel Mascaro foi lá com a equipe dele, nesses apartamentos. Primeiro ele foi numa lista, selecionou pessoas que em Recife, né, tem prédios lá perto do mar e tal.
Em Rio de Janeiro também, teve um entrevistado em Rio de Janeiro e tal. Que pessoas que moram em coberturas, né? Prédios de luxo e tal. E aí ele foi lá, entrou na casa dessas pessoas, filmou eles dando depoimento sobre como é morar na cobertura e tal. E os entrevistados pensavam que o intuito, a intenção do documentarista era de falar como é bom morar numa cobertura, como é luxuoso e tal, como se fosse uma coisa boa. Mas o documentário, ele é passado assim como uma crítica assim, de desigualdade e tal. E você assiste o filme assim com esse tom, o filme é todo construído nesse tom de crítica. Você assiste e vê aquelas pessoas assim todas orgulhosas do diferencial que elas têm e tal, que era o que elas achavam que estava sendo assim no momento da entrevista. Assim. Aí teve esse debate assim. Pois é. Se ele fala a verdade, ele ia conseguir entrevistar alguém? Pois é, se ele fosse, não, nós vamos criticar você, assim. Ou te entrevistar pra te ridicularizar depois? Alguém dá depoimento? E tem depoimentos assim, de você ficar assim, com raiva na cadeira, assim, porque o cara, ele é visivelmente, sabe, ele fala mal de pessoas, assim, porque eu tenho uma cobertura e essas pessoas aqui não, tá, visivelmente... Mas dá pra perceber que existe essa manipulação por parte do realizador? Ou não? Só porque depois não. Comentários você lê, a depoimentos dele? Não, dá pra perceber que eles... Acho que porque eles estão falando de uma forma tão orgulhosa, eles nem se tocam que no filme eles vão ter uma outra visão, entendeu? Ter um outro olhar, assim. Mas tu fala que eles são ridicularizados por quê? Não, eles não são... Só o que eles dizem, eles próprios é que estão sendo ridicularizados. Não, exatamente. O depoimento... Mas o depoimento ele pode ser muito direcionado. O depoimento ele é colocado de forma, não de ridicularizar, mas de fazer você ver o quanto, sei lá, eles são, assim, sei lá, tem essa... Preconceituosos, isso, assim, entendeu? Ele é montado dessa forma, assim. Uma pessoa que mora numa cobertura vai achar que alguém vai fazer um documentário pra dizer assim. É muita... Pra dizer o quê? Pra dizer o quê? Pra dizer que é bom? Provavelmente, porque eles... Assim, é justo, é estranho a pessoa achar isso. Eu acho que é o seguinte, a primeira coisa, quem faz documentário sobre aqui no Brasil? Ninguém. Sobre pobreza, sobre pobre, tem um monte. Tá? Então a primeira coisa, o primeiro susto que se tem é, quero fazer um documentário sobre classe A no Brasil. Eu acho engraçado também a classe A querer aparecer no documentário. Interessante. Aí a classe A achou que poderia ser interessante, já tem um documentário de fora. Tem uma que fala exatamente isso, assim, porque tem tanta violência no Brasil, eu acho bom que você esteja fazendo um documentário sobre uma coisa boa, assim, morar na cobertura. Isso não é só O documentário. personagem fala isso, ele fala exatamente isso. Isso não é só documentário não, ficção. Ninguém sabe fazer ficção, filme sobre classe média alta, tudo classe média baixa. Não é violência no morro, violência na favela, violência no sertão, violência não sei aonde. Então, de repente a família achou, que bacana, vamos dar entrevista assim. Sendo que, na verdade, ele estava sendo sarcástico, né? Não, ele não falou isso pro entrevistado, mas no filme ele foi construído dessa forma. Sem eles saberem. Sem os entrevistados saberem. E aí, o filme é bom? Interessante, vale a pena. Fica puto, mas vale a pena, assim, acho interessante. Se tu vê um personagem lá, cara, tem um cara que ele é... Dá uma indignação, cara, de você ver, assim, como, assim... Um dos personagens lá que é um careca, assim, que ele... Você acha que eles não não sei. Da forma que... Eu acho que deve ser assim, da forma que o filme é montado, você deve ficar puto com os entrevistados porque eles são preconceituosos. Mas depois que você descobre que o filme é completamente manipulado, você fica puto com o realizador porque ele fez um direcionamento que de repente não era aquilo que os entrevistados achavam. Ou seja, aí você não tem nem ética, nem com o público, nem com o entrevistado. Pode fazer isso? Pode. Você é livre para fazer o que quiser. Assim como você é livre para ficar puto com ele.
acabou, vai ser aplaudido, sei lá. Eles fazem dessa forma, espetáculo. O que mais, pessoas? Última chance, senão a gente encerra o debate aqui, né? Nos encontramos na próxima quinta-feira, com quem não lembro com quem, a gente vai na internet em breve. Última chance, mais alguma coisa? Então, muito obrigado pela presença de todos. Próxima quinta, todos serão muito bem-vindos novamente aqui. Ainda não lembro quem é o debatedor em um filme da próxima semana, mas em breve, até sábado e domingo, nós estaremos disponibilizando na internet e fazendo os convites via e-mail, via Facebook. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde e até semana que vem.